de ver as coisas no mundo espiritual. O ser humano tem uma facilidade muito grande de enxergar as coisas no mundo físico, né? Você vê a porta aberta, você vê alguém passando na rua, isso é o mundo físico. Mas no mundo espiritual, né? O que está acontecendo? Eu não vejo nada, para mim está normal. Mas nós estamos vivendo na mesma situação em que Davi, né, passava nesses momentos, quando ele escreve esse salmo. E nós vemos que ele dizendo: e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Aqui Davi está falando sobre a fidelidade, né, do povo para com Deus. Se os céus louvam as maravilhas de Deus, os céus está falando de quem? Dos anjos, dos astros, né? Dos pássaros, das aves. Você vê os pássaros de manhã, quando você acorda, né? Você já ouve os pássaros louvando o Senhor. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. Já acordamos, né, angustiados, nervosos, irritados, né? Mas nós temos que louvar o Senhor pelas suas maravilhas. Só de nós deitarmos e eu acordarmos no outro dia, eu estou bem, estou com saúde, o relógio despertou, eu me levantei, né? Isso já é motivo de nós estarmos glorificando ao Senhor. Louvar ao Senhor, a fidelidade também na Assembleia dos Santos. O que é a Assembleia dos Santos? A Assembleia fala de reunião, né? Ajuntamento de um povo, isso é uma Assembleia. A Assembleia dos Santos fala da reunião nossa, a reunião dos santos. E aqui nós estamos para adorar e louvar a fidelidade de Deus. Deus tem ou não tem sido fiel para conosco? Tem sido muito fiel. Deus tem sido fiel conosco. A irmã Ivani falou que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel, né? O ser humano, ele tem a mania, tem a maneira, né, de pagar com a mesma moeda. Me traiu, também vou trair. Não foi fiel comigo, também vou ser fiel com ele, né? Mas Deus, mesmo nós sendo infiéis, Deus, ele continua sendo fiel para conosco. Aleluia. E vem o salmista, continua dizendo, né? Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem no céu pode ser igual a Deus? Ninguém, nem no céu, né? Tem os anjos, tem arcanjos, tem querubins, tem serafins, mas ao nosso Deus ninguém pode se igualar, né? Todos devem se reverenciar a Deus, e é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, é uma reverência, né? Reverência a Deus, aleluia, a sua palavra. Nós lemos a palavra, né? Nós ouvimos irmãos testemunhando, os irmãos cantando, mas a palavra é a nossa forma de reverenciarmos Deus, aleluia. Quem no céu pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Quem são os filhos dos poderosos, né? A gente não tem hoje tanta gente, né, por aí, fulano, né, é filho não sei de quem, parece que todo mundo até treme de medo, né? É o poderoso, né? Ele é o poderoso, ele é o tal. Mas quando nós vemos aqui dizendo quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos, né? Não tem ninguém semelhante a Deus. O presidente da República, nada se compara, né? Ao presidente dos Estados Unidos, nada se compara. Ao general do exército, chegou a autoridade máxima aí, né? É a autoridade máxima, aonde ele domina, mas a autoridade máxima no universo, na nossa vida, é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Quando Deus fala, a terra se cala. Quando Deus fala, o homem se estremece. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos aqui nesta noite. Esse é o Deus do qual nós estamos aqui falando. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque é o nosso Deus, o poderoso. Entre os filhos dos poderosos, quem se iguala ao nosso Deus? Ninguém. Ninguém, né? Tivemos aí um terrorista, dois, né, podemos dizer assim, Saddam Hussein. Quando falava de Iraque, Saddam Hussein, todo mundo, meu Deus do céu, né? Ah, vai chegar no Brasil, todo mundo já fala, Senhor
nosso Deus poderoso, aleluia, está entre nós, está nas nossas vidas. Quando você levanta de manhã, lá no teu lar, Deus está contigo, aleluia. Quando você se levanta, Deus está contigo. Vai para o trabalho, Deus está contigo. Quando você dorme, Deus não dorme comigo. Amém? Porque Deus sempre dormiu. Aleluia. Pode acontecer alguma coisa comigo, mas eu dormindo, descansando, não estou vendo nada. O Deus Todo-Poderoso está lá, velando pela minha vida. Eu posso entender, né, os nossos filhos, quando estão dormindo, às vezes você levanta na madrugada, quando está frio, né, na época do inverno, você passa lá na cama deles e dá uma olhada, é uma preocupação que você tem com ele, ver se ele está bem cobertinho, se não está descoberto, se não está passando frio, né, e você tem aquela preocupação, você cuida do teu filho. Imagine Deus, aleluia, como que Ele cuida de nós. No momento você está ali dormindo, né? O homem tentando mal, pensando em fazer tanta coisa, entrar na tua casa, Deus está lá protegendo. Deus não dorme, Ele é o poderoso. Mas eu pergunto, como diz aqui na Bíblia que nós estamos lendo, quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Ninguém. Vale a pena servirmos esse Deus, né? Eu meditando nesse texto e vendo, né, a grandeza de Deus. Deus deve ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Quanta gente hoje não reverencia mais a Deus, né? Reverencia a várias imagens, né? Eu fui levar uma pessoa na Aparecida do Norte. E eu nunca tinha entrado lá. E eu fui, né? E aí, quando eu entrei no estacionamento, o rapaz falou: é 15 reais. Eu falei: não, mas só vou deixar. Não importa. Se você entrar, cancela para dentro, você vai pagar 15 reais. Pode ficar aí 12 horas, mas é 15 reais. Eu falei: já entrei, então tudo bem. Entrei, deixei a pessoa lá na porta da Basílica. E como eu tinha 12 horas para ficar lá, eu vou entrar para ver como que é esse negócio aqui dentro. E eu entrei, muito bonito, né? Aquele negócio que você chega lá, tem um peso. Mas eu entrei, e quando eu entrei, tinha uma senhora diante de uma imagem, e ela chorava muito. Ela chorava muito. E ela contava lá aquelas bolinhas, né, do rosário, do crucifixo ali. E ela olhava para aquele santo. E eu fiquei olhando assim também, vou ficar. E de repente ela parou, terminou a reza. Aí eu perguntei para ela: é a primeira vez que eu entro aqui, eu nunca vim aqui. A senhora sabe me dizer que santo é esse? Ela regalou os olhos e disse assim para mim: eu também não sei. Aí eu olhei e falei: tudo bem, saí. E fiquei pensando, quanta ignorância, chorando, pedindo por um Deus que ela não sabe nem quem é. Talvez veio de longe, deixou todos os seus afazeres e foi diante de um Deus que ela não sabe nem quem é. Mas aqui vem a palavra do Senhor dizendo para nós: deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Quem é esse? É Deus. Esse deve ser reverenciado, aleluia. Esse deve ser adorado. Você deve dobrar o joelho diante de Deus. Eu curvo e eu me dobro, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa noite. E é esse Deus que nós estamos servindo neste lugar. Um Deus que sabe tudo sobre nós. Você chega no médico, o médico diz assim: o que você está sentindo? E você começa a falar. E ele diz: eu não sei o que você tem. Os exames vão dizer. Aí ele tira um monte de exames e de repente ele diz: eu ainda não sei o que você tem. Agora, quando você está lá no leito da enfermidade e você não pode dobrar o seu joelho, aí você fala: Deus, eu estou na tua presença. O médico não sabe o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho,
mas o Senhor sabe. Sabe por quê? Porque foi Deus que criou a gente. Todas as células, todos os membros, todos os órgãos do nosso corpo, foi o Senhor quem criou. Aleluia. Eu fico analisando, né, o coração. Quantas veias ele tem dentro do coração, né? E ele bate tão certinho, né? Tudo programado, tudo certinho. O médico não consegue entender essa máquina, né, chamada coração, mas o nosso Deus, aleluia, o poderoso Jeová, foi ele que criou todas essas coisas. Esse deve ser reverenciado, né? Quantas pessoas reverenciando aí, né, o Neymar, jogador de futebol, né? Reverenciando aí tantos outros artistas, né? Vai longe atrás, reverenciando até pastores, pregadores, cantores, né? Eu gosto de ouvir ele pregar, amém. Gosto de ouvir ele cantar, amém. Mas a reverência deve ser direcionada ao nosso Deus. Todos os que o cercam devem reverenciá-lo. Continuando, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Quem é forte como o nosso Deus? Né? Falei aqui de vários nomes anteriores que eram fortes, que tinham fortaleza, né? E hoje já não estão mais entre nós. Mas quem é forte, né, como o nosso Deus? É um Deus poderoso na batalha. A gente fala, né? Deus vai entrar nessa peleja contigo. Deus vai entrar nessa batalha contigo. E o irmão sai, aleluia, graças a Deus, né? Ele tinha que meditar nisso. Sabe por que Deus entra na batalha conosco? Porque Ele sabe que vai ganhar. Você entraria numa peleja com uma certeza absoluta que você vai perder? Você nem entra. Você fala, eu vou entrar nessa peleja, eu já sei que eu vou ganhar. Essa eu não ganho. Então não entra. Por que Deus entra em todas as pelejas? Porque Ele nunca perdeu uma batalha. Você não vai encontrar na Bíblia nunca dizendo, Deus entrou e infelizmente não deu certo. Deus, Ele entra na peleja e Ele ganha essa batalha. E nós estamos nessa noite alegre, satisfeito, porque o Senhor entrou nesta peleja conosco. Ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua trajetória. É um Deus de oportunidade, aleluia. E nesta noite Ele está abrindo mais uma chance para você. Reverencie a esse Deus tremendo. Olha só quanta coisa boa nós temos aqui. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Deus domina o ímpeto do mar. Tem vezes que você olha a meteorologia, né, falando sobre o tempo, a chuva, o sol, né, sobre as ondas do mar. E tem lugares que eles dizem, as ondas estão perigosas, né? As ondas se levantam, podem chegar até 10 metros de altura. Para os surfistas, eles estão com um prato cheio, né? Mas é muito perigoso. E a gente olha e vê que a onda se levanta 10, 12, 15 metros de altura, mas ela não passa na praia. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Deus. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as ondas se levantam, tu as fazes aquietar. O mar obedece à voz de Deus, né? E às vezes o ser humano não obedece. Que nós venhamos obedecer à voz de Deus. Que palavra boa é essa, Deus? As ondas se levantam, mas quando Deus fala, elas se aquietam. Não tem como, né, a onda desobedecer, porque ela deve, né? Tudo isso aqui é criou, que foi o próprio Deus. Continuando,